Boa noite, esse é o Saúde em Treino, é um programa onde eu viso trazer aqui para vocês informações atualizadas, como você conseguir seus resultados no treino, mas sempre cuidando aí das suas articulações, joelho, quadril, coluna, ombros, e também da sua saúde, do seu metabolismo. Então, essa é a ideia aqui do Saúde em Treino, como você treinar com segurança e ficando cada vez mais saudável. O meu nome é Leandro Acedo, muito prazer, e o tema de hoje hoje nós vamos trabalhar a articulação do quadril. Então, se você tem ou teve algum problema na articulação do quadril, é legal você acompanhar essa live, porque eu vou, ao longo dela, explicar o que você tem que fazer, o que você não pode fazer em relação a essa articulação, e também o quanto ela consegue contribuir para as articulações acima e abaixo, que são a coluna e os joelhos. Então, se você trabalha bem a musculatura que está nessa região dos quadris, você também acaba resolvendo muitas vezes problemas nos joelhos que te impedem de treinar e ter mais resultado, ou que te incomodam no dia a dia, e também na coluna, como aquela famosa e chatinha lombalgia. Então, o que eu vou passar aqui hoje é o que não é dor no quadril, enfim, quais exercícios você tem que fazer, como você tem que fazer, em quais pegadinhas você pode cair, dentro de uma academia, fazer alguns exercícios que parecem que são bons para os quadris, mas na verdade eles não vão te ajudar em nada e muitas vezes até te atrapalhar. Então, vamos seguir aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês poderem acompanhar também. Então, só mostrando onde é o quadril, para vocês. É uma articulação central no corpo, então é fundamental aí que ela esteja bem segura e a musculatura em volta dela muito bem trabalhada, certo? Então, é o seguinte, geralmente o déficit no quadril, ele pode gerar uma série de problemas. Se você já sentiu dor na parte anterior do joelho, como você está vendo aí, entre a patela e o fêmur, pode acontecer com corredores, principalmente quando a gente desce escada, ou está descendo uma rampa, alguma coisa assim, é uma dor muito comum, especialmente em mulheres. Então, quando a gente tem algum déficit no quadril, o que é um déficit? Ou uma falta de força, ou você até tem força, mas a musculatura não ativa no momento certo, ou até uma falta de mobilidade nessa musculatura. Então, na musculatura não, desculpa, na articulação do quadril. Então, isso é capaz, possível que aconteça. Então, se você já sentiu uma dor no joelho, o problema podia não estar no joelho, e sim no quadril. Outra coisa que acontece, que é comum até em corredores, é a síndrome de banda iliotibial, ou seja, a banda iliotibial é essa que vocês estão vendo aí, a lateral da perna. Muitas vezes a dor vai ser essa da lateral do joelho, onde está o pontinho em vermelho ali embaixo. Então, isso pode ser sim um problema no déficit da musculatura do quadril. Vou explicar melhor depois como que é. Lesões no ligamento cruzado anterior do joelho podem acontecer também por conta de déficit do quadril. Olha só, olha o tanto de coisa que eu falei aqui, por enquanto, nada no quadril, ou seja, é uma articulação muito central. Às vezes você tem um problema num lugar ou no outro, mas a razão não está no próprio lugar, e sim nessa articulação. Dor lombar, então, déficit de força nos glúteos, região do quadril, pode acarretar em dores lombares também, e algumas patologias no próprio quadril, como o impacto femoroacetabular. Olha só que legal, o quadril normal, como está ali, ó, ele está com todas as estruturas preservadas. Quando a parte que tem essa bola grande, ela é o fêmur, é a cabeça do fêmur que encaixa na pelve, que é o outro lado ali. Então, quando você pode ter uma lesão tanto ali no pescoço do fêmur,
quanto no encaixe da pelve ou nas duas. E o impacto femoroacetabular, né, ele é um problema que acontece sim no quadril e tem exercícios que podem te levar a desenvolver isso daí. Então, eu acho que é legal a gente estar atento e tomar alguns cuidados em relação a alguns exercícios, e alguns não tem por que fazer, mas eu vou falar mais aprofundadamente sobre isso durante, né, a apresentação de hoje, durante a aula de hoje. Agora, se você já teve algum desses problemas, alguma dor no quadril, na lombar, no joelho, de qualquer forma, estando ou não relacionados a um déficit no quadril, não sei se você sabe se você tem ou não, de qualquer forma, os exercícios que eu vou passar aqui vão te ajudar, beleza? Então, independente também se você é mais experiente nos treinos ou se você não está treinando, você está sedentário. Então, é para todos os níveis também. Bora. Por que esses problemas podem aparecer? Por falta de força, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar especificamente força. A gente não vai falar de mobilidade nem nada disso, senão ficaria muito extenso aqui, e eu prefiro aprofundar nesse quesito, que é fundamental e é muito importante. E a falta de força está onde? Bom, a gente tem movimento de flexão e extensão, mas a falta de força está na extensão. E não só na extensão, também na abdução, que é aquele movimento de abrir a perna. A adução é o de fechar a perna, e a abdução é de abrir a perna. Extensão é de jogar a perna para trás, flexão é de jogar a perna para frente. Só para deixar bem claro. E em relação à rotação da perna, né, se você tiver com a perna estendida no chão agora, você virar a ponta do pé para fora, você está fazendo uma rotação externa. Se você virar aí, experimenta aí, vira a ponta do pé para dentro. Isso é uma rotação interna, quando a sua coxa vira junto. Então, uma rotação interna do quadril, quando a coxa vira junto com a ponta do pé para fora, uma rotação externa do quadril. Então, o déficit mais comum, isso não quer dizer que em todos os casos, mas na grande maioria dos casos vem em rotadores externos, em abdutores e na extensão do quadril, nos extensores do quadril. O que, no modo geral, a gente chama de complexo póstero-lateral do quadril, que é a musculatura ali, glúteo médio, glúteo mínimo, glúteo máximo, enfim, toda essa musculatura que está localizada nessa região. Agora, é possível melhorar os sintomas? É possível? Ó, essa pessoa aí da foto é uma aluna minha. Ela me procurou há uns 4 anos atrás, mais ou menos, que ela teve um problema no quadril, foi fazer o tratamento junto com o médico, já estava saindo da fisioterapia, mas precisava treinar para continuar. E desde lá até hoje, né, ela achou que nunca poderia fazer um exercício como esse. Essa foto aí foi tirada em dezembro de 2020, do ano passado. Então, ó, ela está fazendo um agachamento profundo, com a coxa um pouquinho além de paralela ao chão, e não tem dor nenhuma no quadril. Então, hoje ela pode treinar à vontade. Então, é possível? É possível. Mas como que a gente tem que trabalhar? Né? Tem alguns pontos que a gente esquece. E eu vou usar, eu acho que vocês conhecem essa história, eu não vou contar a história inteira, claro, né? Mas é a história dos 3 porquinhos. Não preciso lembrar da história toda, mas foi muito fácil para o lobo derrubar a casa de palha, foi um pouquinho mais difícil, mas ele derrubou também a casa de madeira. Agora, a casa de tijolos, o lobo não conseguiu derrubar, né, assoprando lá, enfim. E a casa de tijolos salvou os 3 porquinhos. O que eu quero dizer com isso? Porque uma casa de alvenaria de tijolos, ela tem fundação, né? Ou seja, ela também tem uma boa parte ali para baixo da terra, que é o que sustenta, que dá estabilidade para as paredes. Então, e por sua vez para os telhados, enfim. O que eu estou querendo dizer é que no nosso corpo é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem uma musculatura que vai dar estabilidade, sustentação para os nossos membros. Isso acontece nos braços e acontece nas pernas também, acontece no tronco. Então, essa musculatura que é mais profunda, é uma musculatura que, inclusive, a gente se refere a ela como musculatura estabilizadora. Então, é fundamental que a gente tenha essa musculatura bem trabalhada
para que você possa trabalhar a força dos grandes músculos, como glúteo máximo, os posteriores de coxa, quadríceps, peitoral, costas. Então, o trabalho dessa musculatura estabilizadora é fundamental. Foi esse o trabalho que eu desenvolvi com essa aluna, e é esse o trabalho que eu venho desenvolvendo com todos os meus alunos, já desde 2007, que foi quando eu comecei a atender como personal. Então, é interessante a gente levar em conta, né, a solução, ela existe, né, mas para isso, o que a gente tem que trabalhar? Tem que trabalhar extensores de quadril, tem que trabalhar os rotadores externos, ou seja, tudo que estava fraco lá. Tem que trabalhar os abdutores, só que tem uma pegadinha. A gente não pode ativar as funções opostas, ou seja, eu não posso ativar a rotação interna, a flexão e os adutores enquanto eu estou fazendo esses exercícios. Isso pode muito bem acontecer num exercício clássico como esse daqui, que é a cadeira abdutora. Então, por exemplo, você fala assim, pô, preciso fortalecer os meus abdutores. Aí você vai lá e fala, então vou fazer a cadeira abdutora. Olha que maravilha. Óbvio, né? Fala, pô, cadeira abdutora, fortalece os abdutores, meu quadril está feito, né? Tá tranquilo, ele não vou ter problema nele. Só que a cadeira abdutora, por causa do ângulo, então, ó, se você vê a pessoa que está sentada ali, o quadril dela está em 90 graus. Ela está sentada e o quadril dela está em 90 graus. Quando você faz a abdução nesse ângulo aí, o que acontece é que justamente você ativa a porção rotadora interna do glúteo médio, que é um músculo importante para estabilizar a pelve, o joelho, né, e a lombar por sua vez, mas principalmente o joelho. Então, você está trabalhando a função oposta do músculo que você precisaria estar trabalhando. Então, a cadeira abdutora não é recomendada para quem tem algum déficit de quadril. Aliás, eu diria que não tem nem necessidade de trabalhar a cadeira abdutora, né, nem a adutora, inclusive, porque a gente tem uma série de outros exercícios que trabalham esses músculos dentro da função que é mais necessária, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês quais são esses exercícios e como que vocês têm que fazer. Por hora, a gente vai aprofundar um pouco mais aqui. Então, ó, primeiro ponto importante é, quando você estiver numa academia, se você está numa academia, fuja dessa cadeira aí, se você quer ter um quadril saudável, né? Por quê? Porque ela vai ativar a porção rotadora interna que você já ativa no seu dia a dia, que você passa dirigindo, sentado, trabalhando e tudo mais, ou sentada. Então, se você já fica nessa posição, você já dá muito estímulo para a parte de rotação interna e pouco estímulo para a parte de rotação externa. Então, você precisa, na hora de treinar, justamente dar o estímulo para os rotadores externos. É isso. Tá? Então, não tem por que você fazer essa cadeira aí, sendo que tem outros exercícios que também são legais. Então, esse é um exercício que a gente não vai fazer. Agora, quais outros você não deve fazer, né, se você quer ter um quadril saudável? Primeiro que se você tiver com alguma crise, é exercício que te gere dor. Se você está fazendo exercício e ele está te gerando dor, quer dizer que tem alguma coisa errada. Não vai dar uma de Tigrão ou de Mulher Maravilha aí para tentar. Eu tenho uns alunos que são assim, tá doendo, mas deixa que eu continuo mais um pouquinho. Quando é uma dor localizada no quadril, por exemplo, você tem que parar de fazer. E se em 2 semanas essa dor não melhorar, você procura um médico, tá? Ou fisioterapeuta, de preferência médico primeiro e vai para fisioterapia. Mas exercício que está gerando dor, evita. Tá? Na maioria dos casos você para de fazer, em 2 semanas já está melhorando bastante e vai continuar melhorando depois. Tá? Às vezes demora mais tempo, menos tempo, mas se não, vai para um médico resolver isso daí. Então, esses que geram dor, não. E o outro exercício que você não deve fazer é esse da imagem, Leg Press 45. Por que você não deve fazer esse da imagem? Vou até usar aqui, ó. Olha o ângulo, o quadril está aqui embaixo onde está a seta. Olha o ângulo da coxa em relação ao tronco. Quer dizer que esse, né, quando a gente faz isso daqui, é o ângulo do quadril que a gente está olhando aqui. A coxa está praticamente encostada
no tronco. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que, lembra que eu mostrei o impacto femoroacetabular lá no começo? É isso que quer dizer, que você está batendo o seu fêmur no acetábulo, ou seja, no encaixe da pelve ali, onde ele encaixa na pelve. Então, o que vai acontecer é que você pode desenvolver essa síndrome do impacto femoroacetabular, de tanto que você vai bater essa parte do fêmur no acetábulo, que é o encaixe da pelve. Então, esse exercício, por mais que você faça bem feito, por mais que você ative o core, por mais que você faça tudo o que você tem que fazer, não adianta, porque você vai bater o fêmur no acetábulo, não tem jeito. Agora, o leg press horizontal, ele não faz isso. O agachamento, você está com as costas livres, então você não chega num ângulo desse de quadril. Então, você tem uma série de outras opções de exercício para fazer. Não tem por que fazer esse daí. Tá? Então, se você quer, você pode correr o risco. Se eu fosse você, não correria. Eu não faço e nenhum aluno meu faz, porque não tem necessidade. Nenhuma. Então, por isso que eu não aplico, né, esse exercício aí, porque ele gera esse impacto entre fêmur e acetábulo. Beleza? Então, seguindo, eu vou começar a mostrar os exercícios daqui a pouco, mas antes, para quem são esses exercícios? Qualquer pessoa, exceto que o médico falou assim para não fazer, mas eu vou falar que na fisioterapia, inclusive, muitos deles são comuns, tá? Muitos desses daí são comuns, inclusive na reabilitação de joelho, de quadril, eles, né, são muito utilizados. Agora, se o médico falou para ficar parado por enquanto, ou parada, é melhor você ficar parado ou parada, porque ele sabe do diagnóstico que ele deu. Mas o fortalecimento, em geral, é para todos. E a gente fala, né, os fisioterapeutas e médicos, meus colegas que falam aí, né, que a gente trabalha de maneira interdisciplinar, hoje a gente troca o pneu do carro com o carro rodando. O carro nem para, né, para trocar pneu. Para sedentários também, e para gente que começou a treinar ou já é experiente. Por quê? Porque é o seguinte, quem é experiente no treino, é o meu caso, por exemplo. Quando você começa a aumentar a carga ou aumentar a complexidade dos movimentos que você está fazendo, você vai exigir mais dos estabilizadores. Então, você tem que aumentar a força deles para acompanhar aquela carga nova que você está fazendo. Então, eles são como a base, a estrutura. Então, se você está ficando mais forte, se os seus músculos grandes, peitoral, os dorsais, posteriores de coxa, quadríceps, estão ficando mais fortes, os estabilizadores têm que acompanhar, porque senão eles não vão dar conta. Então, inclusive para pessoas que já são experientes no treino, é fundamental trabalhar essa base, essa musculatura, que é o que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, tá? E quais são esses exercícios? São exercícios que eu uso na prática já há muitos anos, pelo menos, né, o mais antigo aí, o mais novinho que eu uso aí, eu já uso há 6 anos pelo menos, e eles vêm, né, de algumas referências, como o Magui, e desse estudo também que eu estou mostrando para vocês aqui, do Powers, do Benek e do não sei como é que fala o nome deles, Selkowitz, alguma coisa assim do tipo. Tá? Mas por que eu estou mostrando aqui para vocês, e agora eu vou trazer a imagem para mim, para eu poder mostrar realmente os exercícios para vocês aqui. Tá? Então, ó, vamos lá. Bacana. Então, vou mostrar quais são esses exercícios, explicar como fazer, e na sequência, eu já falo para vocês como que vocês vão colocar isso ao longo de uma programação de treino. Tá? Então, serviço completo aqui. Ó, vocês vão precisar de uma faixa elástica, tá? Uma faixinha elástica aqui, ó. Estão vendo legal? Né? Ou um mini band ou uma faixa elástica. Esse daqui é um mini band. Você vai passar em volta do joelho. Certo? Vai passar legal aqui em volta do joelho. Né? Sempre um pouco acima da articulação, não totalmente acima da articulação, e aí você vai deitar de lado no chão.
Vamos ver se vocês estão conseguindo me ver legal aqui. Então, ó, vai deitar de lado no chão, mantém a coluna reta, faz um braço com o seu, né, faz um travesseiro, um braço com o seu travesseiro, não, faz um travesseiro com o seu braço e deita no chão mantendo a coluna reta. Põe o pé na linha da coluna, um pé sobre o outro, calcanhar encostado com calcanhar. E aí você vai forçar uma perna a ficar no chão e o outro joelho a subir o máximo possível sem desencostar o calcanhar. Então, esse exercício chama ostra. Esse é o ostra. Ó. Você vai afastar o joelho o máximo que você conseguir e voltar devagarinho. Esse ele vai ativar bastante glúteo médio, que é um rotador externo fundamental. Então esse exercício é para isso. Só que tem um detalhe. Qual é o erro muito comum? A pelve rodar junto quando a gente está fazendo o movimento. Então a pelve não pode rodar junto. A pelve fica na lateral e o joelho sobe. Então esse é o movimento que você tem que fazer. Quantas repetições? Se você estiver conseguindo fazer mais do que 20 repetições, o ideal é você ir até fadigar a musculatura, ou seja, você tentar abrir e não conseguir mais. Mas se você estiver fazendo mais do que 20 repetições, tenta aumentar a tensão do elástico. Isso é fundamental. Então, o ostra é um exercício base para quadril. E ele é um ótimo estabilizador de joelho, né? Ele trabalha o glúteo médio que estabiliza o joelho. Agora eu vou mostrar o segundo exercício. Você também vai fazer o segundo exercício com a faixinha. E que exercício que é esse? É a passada lateral. Então, você vai fazer uma posição, né, de um quartinho de agachamento, joga o joelho para frente e o quadril para trás, mantendo o peso bem distribuído no pé. Então, ó, joga o joelho para frente e o quadril para trás. É só isso, mantendo o peso bem distribuído no pé todo. E sem deixar o seu joelho ficar para dentro, você vai afastar e fechar. Afastar e fechar. Você pode ir o espaço que você tiver, chegou no limite do espaço, você volta. Ou pode fazer 3 passos para um lado, 3 passos para o outro, e assim você continua. Mas é importante a faixa estar acima do joelho também, para dar o estímulo correto. Então, além de fortalecer, o principal ponto desse exercício é ativar a musculatura no momento correto. Qual que é o erro comum desse exercício? Quando a pessoa vai fazer, o joelho vem para dentro. Tá vendo aqui, ó, o joelho veio para dentro, ou seja, ele fez a rotação interna, que é o que a gente não quer. Ó, o joelho veio para dentro de novo. Às vezes a pessoa acaba até indo com o joelho para dentro, mas o mais comum é a perna que vem, que ficou o joelho fazer essa rotação interna. Então o joelho tem que ficar lá na linha do terceiro dedo do pé. Fez um quartinho de agachamento, joelho na linha do terceiro dedo do pé, afastou, fechou, afastou, fechou, mantendo esse alinhamento do joelho. E assim você continua. Quanto tempo você pode fazer até fadigar, ou a gente pode determinar um tempo também, se for um exercício de ativação no começo do treino. Então, para algumas pessoas a gente pode usar isso como aquecimento, e aí a gente vai colocar no começo do treino, 30 segundos de ativação de passada lateral, vai dando 3 passos para um lado, 3 passos para o outro, até dar os 30 segundos. Outro exercício que é fundamental, a gente também pode fazer ele com elástico, mas o elástico não é necessário. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Aqui no chão é a ponte, só que a ponte unilateral. Tá? Para esse caso tem que ser a ponte unilateral. Ó, sobe e estende uma perna, certo? Sobe e estende uma perna e segura nessa posição. Esse exercício vai ativar bastante o glúteo, sem ativar outros músculos que a gente não quer, né, que a gente não quer a ativação aí. Então você vai segurar um tempo numa perna, depois vai simplesmente, não precisa nem voltar para o chão, vai trocar a perna e segurar a posição, tá? Então,
ponte unilateral é bem básico. É importante você estar com os dois pés bem fixos no chão, bem apoiados no chão, estender até ficar uma linha reta entre ombro, quadril e joelho, aqui nessa linha, e ao estender a perna, são dois erros comuns de acontecer. Um deles é deixar o quadril flexionar. Então, ó, a gente perde o alinhamento, que era para estar aqui, acaba ficando aqui. E o outro deles é deixar o quadril rodar. Então, cair um pouquinho o lado que está com a perna suspensa. Eu estou exagerando aqui para vocês poderem ver, mas é muito comum ter uma leve queda do lado que a perna está suspensa. Então, você tem que manter a pelve alinhada e alta. Esse é o principal ponto. E, por último, e acho que é um dos exercícios coringas que esse todo mundo tem que ter pelo menos uma vez na semana no treino, é a prancha lateral. Ah, peraí, Leandro, quanto tempo de ponte unilateral? Depende, geralmente de 2 a 3 séries, de até 30 segundos cada perna, tá? Se você já está fazendo bem, mantendo bem a posição, com no máximo 30 segundos de intervalo entre as séries, você já está com uma força legal aí, tá? Então já está com uma força bacana, você pode usar mais os exercícios, os grandes exercícios como levantamento terra ou agachamento, para desenvolver a força e usar esse mais como uma ativação. Agora, se você ainda está abaixo disso, usa ele para ganhar força. Agora, a prancha lateral. Prancha lateral tem um detalhe. Para valer aqui, precisa de 2 coisas, tá? A primeira delas é quando subir, estender o quadril. Então você tem que estar totalmente reto de lado, você não pode deixar o quadril para trás. Tem que estender totalmente o quadril, como se você olhar de lado, é como se estivesse de pé. Esse é o principal ponto. Então, ó, tá no chão, quando subir, estende o quadril completamente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a perna de cima não pode estar encostada na de baixo. Ou você vai fazer o ostra, se o ostra for fácil, você vai fazer com a perna de cima estendida. Ó, e o quadril de baixo totalmente estendido também. Porque aí é comum a pessoa estender a perna e jogar o quadril para trás. Então tem que ficar aqui. Então esses são 2 pontos fundamentais. Primeiro, quadril para frente. Segundo, a perna de cima elevada. Porque daí sim a gente vai ativar o glúteo médio da perna de baixo. Isso é fundamental, tá? Então se não tirar a perna de cima, não ativa o glúteo médio. Ah, Leandro, mas esse para mim é fácil. O que eu faço? Ué, você pode fazer a versão estendida da prancha. Então põe o cotovelo no chão, põe a perna lá no chão, põe um pé sobre o outro. Aí você vai estender também, vai ficar totalmente reto, joga o quadril para frente, ficou reto, tira a perna de cima. A mão pode deixar do jeito que você quiser, do jeito que você preferir. O importante é elevar a perna de cima e segurar aqui. Quanto tempo de prancha lateral? Quando você estiver conseguindo fazer o ostra, a prancha ostra, de 3 de 30 segundos de cada lado, passa a elevar a perna de cima, mantendo o joelho no chão com a perna de cima estendida. Quando você estiver fazendo 3 de 30 segundos cada lado com a perna estendida, começa a fazer as pranchas totalmente estendidas, com os pés no chão. Você vai ver que vai ser difícil transitar para a prancha estrela, que é essa estendida com a perna de cima elevada. Essa vai ser a transição mais difícil, mas aí você já começa a fazer as pranchas estendidas, tá bom? Nem que você precise elevar a perna e descer um pouquinho, elevar a perna e descer um pouquinho, não tem problema nenhum. Olha só. Bom, esses são os 4 exercícios que você tem que fazer se você quer ter um quadril saudável, se você quer ter um joelho saudável, porque está totalmente relacionado ao joelho, e se você quer ter também uma lombar saudável. Mas será que precisa fazer isso o tempo todo? Bom, a resposta é não. Não precisa fazer isso o tempo todo. Ó,
como que a gente vai organizar esse treino, tá? Então, eu vou dar uma sugestão para você. Aqui, você vai fazer ostra, 3 séries de até 20 repetições. Se você estiver passando de 20, aumenta a tensão do elástico. Se você não tiver elástico para aumentar a tensão, aí você passa de 20 e faz até cansar bem. Daí faz 30 segundinhos de intervalo, faz de um lado, do outro, 30 segundinhos de intervalo. Depois você já pode fazer, já está com o elástico ali, já faz a passada lateral. Pode ser 3 séries de 30 segundos fazendo a passada lateral. Esse você vai fazer no primeiro dia, como se fosse um treino A, né? E no dia, ou antes do seu treino, se você é uma pessoa que já treina, você pode fazer isso no início do treino como forma de ativação. Aí você não precisa chegar até a fadiga, porque você vai usar esses músculos depois em exercícios mais complexos. Você faz um pouquinho menos e pode fazer de 1 a 2 séries só, não precisa fazer 3. Dia 2, você faz a ponte unilateral, 3 séries aqui, ó, de até 40 segundos. A ponte unilateral dá para ir um pouquinho mais, então vai de até 40 segundos de cada lado, com 30 segundos de intervalo. Tá fazendo legal, bacana, aí se você já chegou nesse nível, aí você vai passar para outro exercício ou usar ele apenas como aquecimento, como ativação. Prancha lateral, 3 séries de até 30 segundos cada lado também. Lembrando daquela progressão que eu falei lá para vocês, ali enquanto eu estava mostrando. Sai da prancha ostra, com a perna de cima, joelho apoiado, a perna de cima elevada, e depois com a estrela, que é com a perna de baixo estendida, o pé apoiado no chão e a perna de cima elevada. Então, sempre que você chegou no limite, todas as séries bateram 30 segundos, você tenta ir para o próximo exercício. Beleza? Então, no dia 2 você faz esses 2 aí. Se você for usar só como ativação, eu sugiro que você faça de 1 a 2 séries apenas, tá? Então, não precisa ir até a fadiga. Então, esse de ativação que eu estou falando é só para quem é experiente em treino. Para quem já treina há pelo menos aí 1 ano, tá? Então, é mais ou menos por aí. E tem uma observação. Se você fez isso num dia, fez isso no outro, no terceiro dia você descansa. Por que isso? Porque esse é um dos pontos fundamentais do treino. A gente ganha no treino, no descanso, não é no treino. O treino é o estímulo, mas esse estímulo desgasta o corpo. E o ganho é no descanso. Como que você sabe se você está descansando de mais ou está descansando de menos? Você fez um dia, fez no outro, descansou. Quando você volta no outro dia para fazer, você está conseguindo pelo menos manter o seu nível de repetições e tempo que você fez lá no primeiro dia, porque daí você voltou no dia 1, quer dizer que seu descanso está adequado. E se você vê que você começa a melhorar os seus tempos ou a quantidade de repetições, ou aumenta um pouquinho a tensão do elástico, quer dizer que você está melhorando também, então o seu descanso está adequado. Agora, se você fica sempre na mesma, ou se você começa a perder rendimento, isso quer dizer que ou está descansando de menos, ou está descansando de mais. Então, vai depender de cada caso, né? Então, é isso aí. Beleza? E é isso aí, pessoal. Hoje, o que eu queria passar para vocês é isso. Agradeço aí a atenção e o tempo de todos e a gente volta com mais conteúdos. Abraço!